Fala senhor, como é que você está? Espero que muito bem. Esse daqui é o HackerCast número 5. Tô com duas pessoas incríveis aqui hoje. A gente vai falar sobre cerveja, empreendedorismo em Portugal, mudanças, choques culturais, Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre muita coisa. Lembrando que esse episódio, assim como todos os outros, é um oferecimento da Hackor Labs, que é o seu estúdio de podcast aqui em Lisboa. É só entrar no site aí, hackorlabs.com. Seguir lá no Instagram, hackorlabs.com. E se você tem um projeto, um canal no YouTube, umas redes sociais que você queira gravar conteúdo, você vem aqui falar com a gente. Pronto, já me livrei do jabá. Esse aqui é o HackerCast, tá? Da Hackor Labs. E eu sou o Rafael Hackor, tô aqui com o Thales e a Lu do Lisboa, que é a galera que me alimenta, a galera que dá combustível pra minha vida aí, que eu vou lá encher a cara, tomar cerveja lá com eles. E é isso, bora começar esse papo. Bora lá. Bora, boa tarde toda galera, boa tarde, bom dia, depende do dia que a galera vai escutar. Que bom tá aqui, obrigado Rafael pelo convite. Nada, obrigado eu por terem vindo. A gente já tentou gravar uma vez, deu errado, né, da minha parte aqui, mas pronto, agora... Tá na hora certa. Agora tá na hora certa. Tinha que ser. Isso aqui não vai acontecer um milagre, né? Vocês não vão transformar essa água em cerveja, eu acho. Não, ainda não temos esse poder. Não, até transformamos água em cerveja. Transforma, 95% da cerveja continua sendo água. Ou seja, nós aprimoramos a água, na verdade. Mas assim, né? Não toque de mágica, esse não. aqui tá só de enfeite, né? Que eu Leva sei que daqui uns a 25 dias pra fazer isso, mais ou menos. Certo. Né? E aí, vocês, vamos falar primeiro da história de vocês. Vocês são gaúchos, certo? Certo. E aí, como é que é estar em Portugal? Vamos assim, eu sei que a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre a ideia de abrir cerveja aqui, fazer cerveja aqui, mas primeiro, como é que vocês chegaram aqui em Portugal? Como é que foi esse processo de migração pra cá? Vai, Lu. Olha, estamos nesse mês de junho completando 7 anos aqui em Portugal. Essa semana. Então, tá sendo bem simbólico pra gente esse momento. 7 anos em Lisboa. Saímos lá de Porto Alegre em 2016 e passamos um tempo na Irlanda. Saímos para Dublin, né? A ideia era passar um tempinho na Irlanda. E aí da Irlanda viemos para cá, para Lisboa, para esse verão, para esse calor aqui de Portugal. Da hora. E pronto, e aí depois a ideia da Lisboa veio surgindo, de empreender aqui, de criar alguma coisa aqui, né, de ter um negócio aqui, veio lá desde 2018. E em Dublin vocês ficaram quanto tempo lá? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E Lisboa é Lis, do aeroporto Lis, né? E Poa, né? Porque, sei lá, vai que alguém não entendeu, não é Lisboa, é Lisboa, que é Poa, é Porto Alegre. Porto Alegre, é a abreviação do aeroporto de Porto Alegre. Mesmo. Existe, e ainda nesse momento, não por causa das enchentes, mas há um voo Lisboa-Porto Alegre direto. Então é o Lisboa. Pronto. É a nossa conexão tem direta. Voo direto. Tem um voo direto, é o Lisboa. Não, a gente ficou lá 1 ano e meio na Irlanda e nós estávamos à procura de um lugar para fazer um mestrado, fazer uma pós, etc. Né? Cogitamos a Espanha na época, tinha algumas coisas lá. E a gente acabou vindo para Lisboa porque tinha um custo-benefício melhor na época. Eu comecei o mestrado, mas não terminei. Né? Nós somos jornalistas, eu e a Lu, e eu fiz o meu mestrado, iniciei o mestrado em fotografia na Belas Artes. Legal. Só que eu fiz todas as cadeiras, quando chegou na tese, já não tinha mais sentido. Por quê? Pela cerveja? Já tava conectado com cerveja, a tese, aquela coisa assim, tu vai estudar, vai fazer um mestrado, sabe, pra quê? A tese era aqui. A tese era aqui. E a Lu também tava? Eu vim fazer uma pós na Universidade de Lisboa, em Indústrias Criativas, que era um curso na época, e era um curso que tinha que aplicar um projeto prático, assim, para a cidade, nessa área criativa, ou de empreendedorismo, e nesse meio tempo a gente estava com a ideia de fazer cerveja, fazer em casa, assim, muito experimental mesmo, e criamos a marca da Lisboa, foi o projeto final. Então, a partir desse curso que surgiu a marca, a cerveja. Ela foi apresentada no final do curso, né? A própria cerveja toda garrafada. Então rótulo, mas vocês não tinham isso em Porto Alegre? Não. Não, como negócio não, só como hobby mesmo. Fazia o hobby em Porto Alegre. Tinha cerveja, eu fazia cerveja em casa. O que a gente fazia? 20 Eu ia perguntar, quem é que cozinha mais a cerveja? Você ou a Lu? Não, só eu. Não, mas a cozinha no geral sou eu em casa. Toda a cozinha dele. Legal. E pronto, lá a gente tinha as experiências. A cerveja começou com uns amigos, né? Eles
Porque a minha história, tipo, eu morei em várias cidades do Rio Grande do Sul. E depois que eu fui para Porto Alegre, né? Minha família sempre viajou muito. A minha mãe trabalha no judiciário e tal. Então, a gente viajou muito. E eu tinha uns amigos que moravam pertinho de Porto Alegre, que eu morei muitos anos nessa cidade. Uma cidade chamada Butiá. Beijo, Butiá. Aí lá, esses meus amigos começaram a fazer cerveja. E eu disse assim, tava em Porto Alegre. Disse, pra mim é muito ruim eu ter que viajar aí pra encontrá-los. E final de semana, etc. Cara, eu montei uma cervejaria em casa, né? E a gente fazia essa troca de conhecimento, tipo, o que estão fazendo aí, como é que é? O que deu certo, o que deu errado e tal. E pronto, começou assim meio lobo solitário lá no apartamentinho, né? Claro, daí depois a gente migrou. Na Irlanda, o nosso apartamento era mais ou menos o tamanho do teu estúdio aqui. Não tinha Era grande, então, não tinha nossa, que enorme. Não tinha muito espaço lá em termos pra fazer cerveja e tal, mas tipo... Já ali começou eu trabalhei num pub, a Lu também trabalhava num restaurante que era um gastropub, né? Uma coisa bacana era também. Perto ali do Temple Bar, não? Eu trabalhava no Temple Bar. Na mesma avenida, o Temple Bar era como é que é? Old Dubliner. Nossa, um vermelho uma também. zona ali, né, cara? Trabalhava ali. Meu Deus. Então, tipo... E ali, claro, tu tem toda ali uma experiência, uma coisa que vem vindo e, tipo, eu já tinha paixão pela cerveja e tal. Só, claro, quando chegou em Lisboa, foi surgindo esse projeto, né? A Lu... A gente começou com essa ideia, por que não a cerveja? E aí compramos alguns equipamentos, aí aqui em casa, aqui na nossa casa, a gente teria um pouco mais de espaço, e a gente começou a fazer a cerveja, tipo... No dia 1º de maio de 2018, nós fizemos a primeira cerveja em casa, e aí foi a gente colocou como marco da criação, do nascimento da Lisboa. Devia ser chamada cerveja Ayrton Senna, hein? Ayrton Senna, trabalhador. Ele fez quanto? Fez 34... 2018 ele tinha feito o quê? 34 anos? Não. De 94 a 2018 são quantos anos? 94, foi 2004. Agora ele tá fazendo 30 anos. Né, ele fez 30 anos. Agora faz 30. 26 anos. 26 anos, 24 anos. 24 anos. 24 anos. 6 anos atrás. Eu sou péssimo de matemática, talvez igual a vocês, por isso que eu fiz publicidade. Jornalistas que trabalham agora com cerveja e tal. Então, daí a gente fez essa primeira... mas já pensando no negócio. Já pensando assim, produzir as receitas, estabilizar receitas. A partir daí vem a marca. Né? Vamos falar da marca. Vamos tomar uma cervejinha? Vamos. Tava esperando esse momento, cara. Eu trouxe aqui. A gente não tem hoje, por exemplo, o nosso... então, pra galera se situar, né? Então, nós temos uma fábrica de cerveja. Junto da fábrica, nós temos um tap room, temos um bar. Né? Então, já vou fazer o jabá, vamos fazer no final, mas já fazer agora. Tipo, fica na Rua Nova do Desterro, número 29, ali no Intendente, ou seja, pertinho da região do Intendente. Então, o que acontece? Hoje nós não temos ali... É uma cervejaria pequena, o Rafa conhece, mas o pessoal vai lá. Nós não temos lá um espaço para um engarrafamento ou para enlatamento. É só lá mesmo, galera. É só, pra beber, trabalhamos só com barris. Ou seja, no caso eu trouxe aqui um growler. Ou seja, é aquela garrafinha cheia, né? Vamos começar então. Vocês vão falando, eu vou fazendo o serviço, tá bom? Certo, bora nessa. Cara, eu ia falar disso também, que é legal. É legal, mas... vocês ainda não estão circulando no mercado, né? Mas, assim, a marca dos caras é muito boa, a cerveja é muito boa. Honestamente, bem melhor que algumas aqui, concorrentes. Bem melhor, mas de longe bem melhor. Preço também de mercado compatível com Sagres Superbock, né? Que é aquele basicão. E muito superior, né? Eu acho que também, quando a gente criou a marca, nós ficamos muito tempo fazendo eventos com amigos, aí né? Sim. Então, foi criando uma expectativa de quando que a gente teria um lugar, quando que a gente teria o nosso espaço. Então, todo esse tempo as pessoas ficaram muito empolgadas e nos apoiando muito, até o momento que a gente realmente abriu o bar, né? Então, teve todo esse tempo de expectativa. Assim. Até os copos tá geladinho, olha isso, tá canelinha de pedreiro, cara. A gente traz aqui, cara, lá copo sempre fresquinho. Lá é bom. Eu vou lá direto. Eu saio de lá já, às vezes eu falo, Thales, se eu não paro, o Thales não me deixa, ele não fala, Rafael, tá na hora de parar, eu fico lá, né? Então vou deixar aqui a garrafinha, molhou o rótulo, mas deixa aí, aqui. Cadê? Tá aparecendo aqui, ó. E tem outra aqui, eu trouxe duas. Deixar mais aqui à frente, que aí... eu trouxe deixa aí, vocês que sabem. Pronto. Então um brinde. Racor. Aê, saúde. Obrigado por terem vindo. Saúde. Obrigado pela cerveja. Essa aqui é o quê? O que a gente vai... Vamos lá, o sommelier da cerveja eu quero que... Bom, nesse momento agora, nós temos lá conectado, nós temos 10 torneiras lá no tap room, né?
que nós fazemos? Geralmente a gente tem ali 6, 7, 8 cervejas da nossa própria produção. E eu sempre tenho também lá, nós sempre temos também alguma convidada. Ou seja, sempre produção portuguesa, local, né? Tirar o panique. Portuguesa, local, tipo, quanto menor, melhor, né? A gente tenta trabalhar com cervejarias pequenas. Entretanto, nem sempre é possível por uma questão logística, né? Então a gente olha, eu dou uma olhada no portfólio, o que temos de cerveja no momento. Então sempre temos IPA, sempre temos APA, Lagers, uma preta, uma stout, né? Uma vermelha. Então esse é o nosso portfólio básico. No caso, essa aqui eu trouxe uma APA, foi a última cerveja envasada. E o que acontece? Então, tipo, se eu não tenho as 10 torneiras completas com a nossa cerveja, e geralmente é muito difícil de conseguir isso, eu vou trazendo essas cervejas convidadas. Então, cervejas também que a gente não produz, às vezes uma cerveja mais intensa, mais, digamos assim, uma Imperial Stout, 9%. Então, é melhor eu trazer uma convidada do que eu produzir, porque é uma cerveja que demora muito para ser vendida. É uma cerveja que requer um tempo de estoque, né? E para nós ali, como o nosso espaço é, digamos, limitado, a gente não pode ter esse luxo de ter cervejas muito tempo paradas. Então, tem uma pericidade, né? Pericidade que fala? Uma perecividade. Ela tem uma durabilidade em termos de ser a validade dela, no caso. Para nós, a gente tá girando entre 6 meses, 8 meses, tranquilo, porque a gente trabalha só com frio. Nossa, isso aí, até eu bebo um barril inteiro. A cerveja, a nossa produção lá, nós temos hoje uma produção de 1.000 litros por mês, mais ou menos. Então, a cerveja sai do fermentador e já vai para a câmara fria, né? E ela fica lá armazenada em câmara fria, e é a mesma câmara fria que faz o resfriamento do serviço, né? Então, o que eu sempre jogo, puxo o assado para a brasa para o nosso assado, é que a nossa cerveja é sempre muito fresca, né? Porque ela não tem, claro, isso aqui não é uma cerveja, é uma cerveja natural, não é uma cerveja pasteurizada. Então é uma cerveja que ela, estando no frio, ela tem uma durabilidade fantástica, sabe? Então ela vai estar sempre fresca, sempre tranquila, vai manter os aromas, os sabores, etc, etc, etc. Cara, só uma vírgula, eu morei na Inglaterra em 2018, e quando vocês fizeram a primeira cerveja, eu tava lá ainda. 1 de maio de 2018, eu tava lá. E já ia muitas vezes pra Alemanha, Irlanda também já fui. Gostei, assim, os lugares de longe que eu acho tem as melhores cervejas do mundo, assim. Alemanha pela variedade de preço, a variedade infinita e um preço ridiculamente baixo. Inglaterra pela qualidade, eu acho. Irlanda pela a qualidade, mas o preço também é muito alto na Irlanda. E, cara, talvez pro pessoal do Brasil... Hoje no Brasil também tá mais popular esse negócio, mas ainda assim, uma coisa que eu vejo aqui em Portugal, que não cervejaria não é muito popular, e as que tem, eu sinto que são cervejas com muito gás. Isso tem alguma relação com pra fazer a cerveja durar mais? Porque a de vocês não tem, não tem muito gás, o que eu acho bem melhor. Na Inglaterra tem aquele, você deve saber melhor, aquele barril, o cask antigo, que a cerveja cai no teu copo, assim como... Tipo uma água. Tipo uma água suja ali, e vai caindo pra todo lado, e pronto. A pessoa te joga o copo ali com uma raiva e fala, pronto, são 7 pounds. No geral, é que, por exemplo, agora aqui, como ela vem no growler, ela perde um pouco do gás. Mas assim, a gente tenta fazer a cerveja lá que ela seja mais universal. Claro, cada tipo de cerveja tem um tipo de carbonatação. Geralmente as belgas, assim, um pouco mais frisantes, saisons, etc., são um pouco mais gasificadas. A cerveja de trigo inglesa, alemã também é mais gasificada. A escola americana é um pouco mais média, certo? Só que acontece, como lá a gente tenta fazer um padrão para todas, que ela tenha, obviamente, gás em todas elas, e que isso seja um facilitador tanto para o nosso serviço, quanto para o serviço dos barris que nós vendemos para os especializados. Né? A gente fornece barris para bares especializados, aqui em Lisboa mesmo, ou seja, quem trabalha com cerveja artesanal, acaba que o barril, ele chega de uma maneira mais tranquila para o serviço. Então, nem muito gás, nem pouco. É um ponto padrão, bacana, que vai ter ali todos os aromas, toda a textura porque o gás vai trazer a textura, né? Então ele vai trazer toda a textura da cerveja. Se é uma cerveja mais lupulada, no caso uma APA, uma IPA, essa aqui é uma APA, uma American Pale Ale, acaba que o próprio gás traz os aromas até para que a gente consiga sentir no olfato, né? Que a cerveja é uma experiência completa em termos de sensorial, né? A gente trabalha ela com... no pegar o copo, se ele já tá fresco, no encostar o copo no lábio. Então isso já é tato, né? Visão, se ela tá clarificada, se ela tá turva, se tu enxergas a espuma, se ela tem o laço da espuma.
Então, assim a gente vai trabalhando os sentidos, né? Como veio o Giovanni aqui, falou análise organoléptica. Eu falei pra ele ir lá, Giovanni, você tá assistindo isso daí que eu sei, e eu falei já pra ele ir lá. Passa lá, Giovanni. Pô, ele tem que... Vai encher o saco lá, né? O Giovanni não tem fundo também, fica ali até... O Giovanni é dos meus. Então, claro, mas assim, a cerveja, ela é Claro, a gente pode aqui falar técnicas de cerveja, e como fazer, não fazer, etc. Mas ela é Cara, é um meio para uma experiência, certo? Então, tipo, a Lisboa, além da cerveja, ela é experiência, sabe? Cara, e o que é que levou, assim, vocês meio que abandonar o jornalismo e abandonar a ideia do doutorado, do mestrado e falar, que se dane, agora a gente vai fazer cerveja, vamos pegar, investir porque custa caro os imóveis aqui, então vocês tiveram que colocar uma baita grana para pegar um lugar, fazer uma reforma, porque a cervejaria tem vários requerimentos ali, né, para vocês fazerem. Depois tem as licenças, depois tem as licenças de música, porque vocês também têm música, a gente vai falar, vamos chegar nisso já. E então, o que para fazer um negócio desse, você tem que estar com uma vontade muito grande. Então, conta aí. Eu acho que a nossa trajetória mesmo já foi, assim, a partir do jornalismo, né? A gente já foi mudando até chegar onde a gente está. Então, assim, eu, por exemplo, já tinha finalizado a faculdade, fui fazer design de interiores numa época. Então, o jornalismo já estava um pouquinho mais distante, assim, né? Depois fomos viver em Dublin, a experiência da vida de Dublin, em pubs, em festa e todo aquele estilo lá. E quando a gente chegou aqui, viu essa possibilidade de começar um negócio, porque principalmente na área da cerveja era um mercado que ainda estava muito recente. Quase Portugal, deserto, né? Que ano que era isso? 2017? 2018. Mas tinha muito poucas, muito poucas, E comparado com outros países, ou com o Brasil mesmo, que já estava muito mais avançado nisso. Então, no final das contas, a gente ainda traz esse elemento da comunicação da nossa formação para tudo que a gente faz, né? Fica para sempre, né? É tudo, no nosso marketing, ou no jeito de ver as coisas, né? Não é só o negócio ali, a parte da burocracia, mas de tudo que a gente faz. Lógico, né? Então, as pessoas não imaginam, né? O trampo que tem por trás. Eu sou publicitário também, era publicitário, trabalhei com isso até 2017, parei um pouco, voltei em 2022, em tech, e sempre foi em tech, sempre foi em digital. E, cara, ainda o que eu faço hoje com um podcast, para subir um podcast e tudo mais, você tem que fazer um SEO, você tem que fazer... Tá conectado com a tua base, sabe? Isso aqui pra mim é o prazer, é a melhor hora. É o prazer, é a parte que não me dá trabalho nenhum. Falar besteira e tomar cerveja. Acontece com a cerveja a mesma coisa, sabe? Tipo, pra mim a melhor parte é fazer a cerveja. O mais difícil depois é vender a cerveja. Tipo, tem toda uma parte burocrática, tu tem toda uma parte de instalação, tu tem a parte de venda propriamente dita. E todas as licenças, que aqui é bastante rigoroso, né? Então, tipo, acaba que fazer cerveja é a melhor parte do dia, sabe? Tipo, a gente faz assim a cerveja cada 15 dias, mais ou menos, vai depender da época da demanda também, né? Mas, é o grande momento, tá lá, quietinho, só a panela, escutando um radinho, né? Porque a gente e enquanto isso, eu imagino que você já vá tomando uma outra que você já cozinhou. Não, durante a abraçagem não, porque, cara, é que são 12 horas de trabalho, sabe? São 12 horas de trabalho, então a gente começa 7 da manhã, e vai terminar com a limpeza, com tudo, às 7 da noite. Caramba, pra cozinhar quantos litros? No caso, a gente tá fazendo 500 litros por vez, né? Certo. Então, dá eu chego lá às 7h30, 8 horas, aí a panela já está aquecendo, etc. Aí começa todo. No dia anterior já deixa as coisas organizadas, malte moído, essas coisas todas. Que trabalho. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, né? Quando a gente pega uma cerveja mainstream, né? Não é que a cerveja... ela tem que ter um orgulho daquela cerveja também, pode ser uma cerveja comercial, porque o processo é o mesmo. Para fazer uma cerveja como nós fazemos e fazer uma cerveja mainstream é o mesmo processo, vai demorar o mesmo tempo, eles fazem um pouco mais rápido, só que a questão é, tipo, distribuição. Os caras levam a cerveja, cara, para qualquer canto do planeta, sabe? Imagina aí aquela famosa holandesa, que eu não vou falar, porque eles acho que não pagam... Não pagam royalties pra ti, não pagam patrocínio. Vamos falar não. Que inclusive comprou aquela maior portuguesa que eu falei, inclusive. Então, tipo, os caras conseguem ter uma produção, distribuição e o serviço, né? Então, tipo, e é o elemento da cerveja, isso, tipo, não é só fazer a cerveja, mas sim também como é que tu faz o serviço da cerveja, como é que tu distribui essa cerveja, como é que essa cerveja chega
no copo da pessoa. Tipo, é um puta de um trampo, sabe? Claro. E às vezes pra nós é tão fácil. Às vezes tu vai numa tasca, pede uma Imperial, cara, tá ali a cerveja. E as pessoas não se dão conta disso. Do quanto é trabalhoso aquela cerveja chegar naquele momento ali. E pra nós é da mesma dificuldade. Claro, os caras já têm um sistema muito maior, etc e tal, mas pra nós é a mesma dificuldade. Tipo, ingrediente, produção, armazenamento, serviço, distribuição quando é preciso, sabe? Então, tipo, acaba que quem entende de cerveja sabe o trabalho que tem atrás, né? Aí depois tem toda a parte burocrática, toda a parte fiscal. Então, tipo, acaba que a gente... Quanto é que tá uma Imperial hoje? €1, €1,50. Não, mais, pô, aqui em Lisboa... Vamos lá, €1,50 numa tasquinha numa barata. tasquinha barata, €1,50. Vai, no normal, num lugarzinho qualquer aí, €2,5. Tem uma incidência de imposto ali super forte, tu tem uma incidência sobre o açúcar, tu tem imposto do IVA, ou seja, 23% dali foi pago para o IVA, então acaba que a gente não dá valor, nem financeiro, porque é barato, né? Nem financeiro e nenhum valor, tipo, de como aquilo foi produzido. Né? Então fica a dica aí, galera, quando tomarem uma cerveja, saboreiem até a última gota, pensem no trabalho que foi fazer Exato, aquilo e chegar no teu copo. Imagina no fim do mundo, assim, ó, um exercício fácil, né? Imagina fim do mundo, apocalipse, aquela coisa louca, não tem mais cervejaria, não tem mais ninguém que saiba fazer cerveja. Você que é igual eu, que bebe cerveja pra caramba. Cara, vai fazer o quê? Não tem robô, não tem aí eu não sei nem por onde começar a fazer uma cerveja. Cara, então, tipo, é uma grande gastronomia, né? Uma gastronomia muito, muito interessante, assim, tipo, imagina, hoje o BJCP, que é o guia de estilos, né? Sei lá, já deve estar em 143 estilos de cerveja, né? Então, tipo, é infinito a possibilidade de produção de cerveja, de ingredientes, etc. E o quanto isso se mistura, né? E quanto isso tu pode pegar um melhor elemento de uma escola, sei lá, a escola inglesa, e pega o melhor elemento da escola americana e faz ali uma junção, faz uma experiência e tu tem uma cerveja fantástica, sabe? Então é muito amplo essa coisa a possibilidade que a cerveja traz em termos de sensorial, né? Então bicho, só provando, né? Só testando. A cerveja é um eterno teste. Tipo, as cervejas vão se estabilizando, ou seja, temos uma receita estável. Tipo, a APA agora, eu dei uma modificada na receita que ela tava muito alcoólica, né? Ela tava com 6%, Pô, agora a gente baixou. Cheguei na hora errada. A gente baixou, cheguei atrasado. Baixou ela pra 5,4, se eu não tô enganado agora. Ou seja, é também pra aumentar o drinkability, ou seja, pra tu aumentar, é uma palavra que não existe em português, a beberilidade, né? Tipo, o quanto rápido aquela cerveja é bebida, qual é a velocidade com que aquela cerveja é bebida, né? Então, cervejas que são mais espessas, mais densas, mais adocicadas, bebe-se mais devagar e bebe-se menos. Cervejas mais leves, corpo mais leve, menos amargas, mais rapidamente, né? Vai dependendo do contexto. Tu tá, sei lá, tu tá em Moscou a 0 grau, é um tipo de cerveja. Tu tá no Marrocos, em Marrakech, a 45 graus, é outro tipo de cerveja. Então, a experiência a experiência do ambiente em que tu te encontras vai ditar um pouco do sensorial, qual é o tipo de cerveja que tu vai tomar, né? E o jeito que vai tomar, né? No Brasil a gente toma naquele copinho americano, geralmente. E uma cerveja leve e bem, bem gelada, né? Você bebe várias e várias e várias. E às vezes você toma ali altas garrafas, dependendo do calor, e nem bate o negócio, né? Aqui já, sei lá, na Inglaterra, por exemplo, eu lembro... Cara, às vezes tomar 4 pints... Pô, eu tenho 1,90 m quase, 1,89 m, tipo... E 4 pints, às vezes, já... Nossa senhora, já dava um baque, não, velho. no segundo pint já dá uma calma no espírito. Nossa, total. já calma os ânimos. E não era gelada, né? Porque lá fora, no ano que eu tava lá, no inverno chegou a fazer -10, -12. Tanto que eu tava numa cidade muito pequena, chamava-se Frome, e não nevava lá há 6 anos. E ali nevou, cara, de metro, assim. E então a cerveja saía naquele casco nojentão lá, quente, sem gás, e era uma delícia, porque ficava ali no pint, não esquentava, tava assim, parecia que a cerveja tinha acabado de sair. É mais ou menos uma característica que eu gosto da cerveja de vocês, é que tá mesmo fresca, não precisa daquela gaseificação absurda que você fica ali o tempo todo trazendo aquele arrotinho, sabe? Aquele desconforto, né? Uma coisa assim, às vezes, e também o inchaço, eu ia falar, a questão de preenchimento, né? Tipo, às vezes toma uma cerveja que é muito, sei lá, ela, pelo gás ou pela densidade dela, tu fica assim, estufado, já não quer mais nada e tal. Então, tipo, é uma questão também de bem-estar,
sabe? A gente não precisa tomar pra se enlouquecer, pra sair rolando. Não, muito pelo contrário, é tomar com consciência, tomar de uma maneira assim que tu vai curtir aquele momento, aquela cerveja, tu vai curtir aquele sabor, tu vai curtir aquela experiência, tu vai sentir aquele aroma, aquele sabor que a cerveja tá trazendo, né? Vocês não tem nem como não sentir, né? Você fica meio chapado por consequência. Claro. Que é uma consequência óbvia. Mas é tão prazeroso o negócio que você acaba até esquecendo que esse negócio te deixa bem louco. Mas também, claro, e a experiência da cerveja, assim, tipo, não é só a cerveja em si, como eu falei da Lisboa, tipo, a Lu tem um lance que é um superpoder que eu sempre falei pra Lu, que é ela conecta as pessoas. Então, tipo, é toda a parte da Lu trazer as pessoas pro bar, assim, tipo, é importante que a gente consegue ali unificar. É o trabalho, obviamente, da cerveja e a parte do serviço do bar, que ali eu que faço, mas também tem a parte dos eventos, a parte a parte das pessoas que estão ali para o consumo, sabe? Da comunidade, né? A comunidade, o senso de comunidade, né? A comunidade eu falo pro pessoal, é a coisa mais importante para qualquer negócio hoje, você ter uma comunidade. Isso reflete no CAC, né? No custo de aquisição de cliente. Tipo, você ter uma comunidade ativa, você reduz o seu custo por cliente a 0. Você abaixa ele para 0. Por exemplo, eu falo para empresas e tal, tipo, por que vocês não têm um podcast? Por que vocês não têm um canal no YouTube e tal? Porque isso demanda muito trabalho. Olha, se você for relacionar o tanto que você gasta para conseguir um cliente pro seu produto ou pro seu espaço, e o quanto você gastaria para manter uma comunidade crescente, que a curva é exponencial, né? Só vai para cima. É muito mais barato você ter um meio de você criar uma comunidade ativa assim, do que você pagar por publicidade para ter um cliente para um evento e tal. É um meio que um marketing moderno, né? Não tinha isso quando eu me formei. Me formei em 2012. Vocês se formaram quando? 2010. Eu me lembro, eu me formei. Eu Fui depois. Eu me formei um ano depois de ti. 2010, Tem certeza? Não foi? Não, me formei em 2013. Aí não me lembro. Você tá fugindo do Mickey aí, cara. Não, me esqueci agora que ano que eu me formei. Bom, teria que ver. Vou puxar os anos. Mas assim, o cara cozinhou cerveja, tá perdoado. Essa parte da comunidade é a Lu que tem também tem a questão aqui a comunidade brasileira, né? Então, claro, a gente trabalha muito com essa comunidade, né? E é bom que a gente também traz, assim, pessoas que estão começando, que também estão empreendendo, estão querendo mostrar o seu trabalho, sua arte, enfim. Sim. Na gastronomia, por exemplo, eu sou da gastronomia, a gente já faz os pop-ups, né? Então costuma chamar as pessoas que fazem comida mexicana, comida brasileira, pizza. Legal. Então isso é uma forma da gente também diferenciar o nosso menu, né? A nossa opção ali, trazer a comunidade para as pessoas conhecerem. Eu também, os clientes conhecem outros negócios. Muita gente sai dali para conhecer outros negócios. Sim, eu particularmente, como frequentador, eu gosto muito dessa energia que tem ali o lugar. Por exemplo, depois daqui do podcast, eu vou pro espaço daquele pessoal que eu conheci antes do show da Taylor Swift. Lembra? Que tinha um pessoal com criança e tal. Sim. E eu vou pra lá logo depois. Tipo, um pessoal que acabou de abrir também, pessoal de fora. Então tem uma energia muito renovadora ali. Eu gosto bastante do espaço, do ambiente de vocês. E é muito eclético também, assim, porque... Tem música. A gente faz eventos de muitos formatos, assim. Moda circular, os pop-ups de comida, música ao vivo... Coisas que a gente consegue naquele espaço que tu conhece, que é pequeno, né? Quando a gente consegue receber as pessoas ali... É maior. A gente faz milagre ali naquele lugar. Na verdade, o espaço ele se multiplica e todo mundo, pronto, dá um jeito, se ajeita ali e faz realmente dos eventos uma experiência incrível, assim. E aí a Lu fica então mais na parte da comunicação, propaganda, publicidade, né, no caso. Licenças também. A parte chata também é, Lu? Da parte de música, todas. De evento, sim. Porque o que aconteceu? Quando a gente resolveu, né, pronto, vamos começar a procurar, então, lugar para alugar e vamos ver como é que é. A própria legislação aqui sobre fábrica de cerveja, brewpub, né, que seria essa proposta de ter a fábrica e ter o local para provar cerveja no mesmo espaço, não era muito, não estava muito claro, não tinha ainda muito também onde a gente procurar, era uma coisa muito recente. Então a gente andou muitos lugares, foi na Câmara, foi no órgão de
empreendedores, Empreendedorismo. Sebrae, coisas assim. E as pessoas, nossa, mas... Tem aqui? Não, é tipo era Algo parecido? Você lembra o nome desses órgãos? Tipo, pra dar a dica já pra quem quer empreender Teve um curso que nós fizemos que foi bem bacana, do KINAI. Sim, do KINAI era um curso existe ainda, né? O KINAI é um centro de apoio ao imigrante. Eles atuam em diversas frentes, assim, tanto para regularização de documentos e nessa época que a gente fez, 2018, ainda não sei se está ativo ainda, era um curso de empreendedorismo. Era um mês ou dois, era bem rápido, bacana, mas era também dali a gente já foi criando uma rede de empreendedores que estavam começando, né? Depois a gente participou também de um programa da Startup Lisboa, que é uma incubadora da Câmara, da Prefeitura, que foi um programa muito legal, voltado para a área da restauração, né? De negócios voltados para essa área. Tinha 2 vertentes, que era projetos tecnológicos e projetos tradicionais, assim, convencionais. A gente entrou nesse grupo dos convencionais e ali a gente teve contato com muita gente, com muitos empreendedores, né, principalmente da área da restauração. Não, Portugal. Mas só portugueses ou estrangeiros também? Não, estrangeiros também. Inclusive no próprio grupo, nós participamos da primeira edição, foi em 2018 também. Era um grupo muito múltiplo, assim, tinha muitos imigrantes também nesse programa. E teve um concurso no final. Era um programa concurso. Teve um concurso no final. E dessa rede foi importante pra gente conhecer os lugares, os bairros, porque a gente estava chegando também em Lisboa, a gente não conhecia, assim, muito a cidade. Então, que tipo de bairro que a gente gostaria de instalar o nosso negócio, né? Não vai estar lá na Praça do Comércio. Então, onde que as pessoas circulam, onde que seria legal ter uma fábrica, ter um bar ali de cerveja. E a gente foi indo assim, descobrindo meio que aos poucos o passo a passo do que precisava. Então, precisava registrar a marca. Poxa, onde é que a gente vai registrar a marca, sabe? Como que registra? A gente até teve um... E você descobriu tudo isso? Tudo, assim... Explica aí pra galera, dá o caminho das pedras. Pior que é o mesmo nome... Essa câmera é toda sua, Lu. É o mesmo nome no Brasil, o INPE. Vou criar um e-book, acessa lá. Aí, ó. É o INPE, como é que chama? Instituto Nacional de... Instituto Nacional de Pesquisa Industrial, agora não lembro. Propriedade Industrial, inclusive acho que no Brasil é o mesmo nome, né, tudo. Mas a gente, inclusive, quando a gente registrou o nome, eles negaram na primeira vez, porque o nome poderia... Eles alegaram que poderia confundir os clientes, os consumidores com sugestivo, Lisboa. Mas esse tá muito... Vocês querem, tipo, englobar a cerveja artesanal para a marca de vocês? Era alguma coisa assim. E a gente foi lá, primeiro momento que a gente sentiu assim, puxa, para onde a gente vai recorrer, né? Aí escrevemos uma carta, a gente defendeu, mandou também o logotipo, que era importante, que visualmente não confundia as pessoas com Lisboa, né? É um Lisboa, tem um P ali. E então é isso, assim. E passou, pronto, foi aceito e a marca está registrada. Legal. E depois encontrar o próprio lugar, a gente viu que bairros de Lisboa a gente não poderia ter um espaço com uma fábrica de cerveja, porque a legislação não permite. É mesmo? Tem bairros que não dá para abrir cervejaria. É uma indústria, né? É uma licença industrial. É uma licença industrial. Você sabe de cabeça? Que... Zonas muito históricas, assim. Às vezes é questão de rua, assim. Do mesmo bairro, mas na outra rua, no outro lado da rua já não pode. Tipo a linha Alfama. Linha Alfama você não consegue. Não. Alfama, Bairro Alto, Misericórdia... Chiado, ou seja, onde tu tens ali, se o prédio ou o imóvel já tem a licença industrial, é uma coisa. Agora, se ele não tem a licença industrial, tu já não consegue. Lá na Baixa, ali do lado do shopping, sabe aquele shopping lá da Baixa? Tem uma cerveja famosa, aquela do elefante, que eu não vou falar o nome, uma belga. Sim. Eles fabricam lá, não é? Não, ela vem da Bélgica. É só um taproom. Safadinhos. Então, tipo, essa questão... Eu desconfiava que aquilo ali era... Não, era como é que fala? Era processado. Não, vem da Bélgica. É uma representação, né? É uma representação, vem da Bélgica, né? Não é dali, ali não pode, então, cozinhar nem a pau. Não. Até, por acaso, ali tem uma cervejaria, mas eles têm uma licença antiga. Né? Fica ali pertinho também. Depende do PDM, que é o Plano Diretor Plano Diretor Municipal. Então depende das áreas da cidade, né? Ali no Arroios, que é onde nós estamos, a gente está mais ou menos no limite para ter uma indústria. E pronto.
A gente encontrou o imóvel e foi nesse órgão da arquitetura, alguma coisa do urbanismo, para saber se naquela rua poderia ir. Antes de fazer a reserva com o senhorio. Sim, inclusive a gente precisava fazer uma obra também. Porque imagina assim, os senhorios aqui, eles são assim, são boca grande, né? Os caras, desculpa aí, senhorio, né? Mas vocês são boca grande. O cara assim, fala, me dá 2 dias pra ir lá verificar se eu posso ter uma licença aqui. Daqui 2 horas ele alugou. Olha, eu vou fazer o serviço da segunda também. Eu lembro que essa história foi... Sua favorita aí, tá bom? Ah, essa é a minha favorita. Pô, deixa eu mostrar essa aqui, então, vai. Ó, essa daqui eu vou lá, eu tomo aos litros, hein? Eu só peço de balde essa daqui. Ele fala, é pint ou é pequeno? Eu falo, é balde. É pint. É balde. A questão do imóvel aqui em Lisboa, pra nós também, nós já tínhamos uma experiência em Dublin, ou seja, pra tu caçar tua casa, tem que caçar mesmo, né? Não é, peraí que eu vou no Idealista. Vou achar uma casinha aqui, não, é difícil. Vai à caça, tipo, tinha que fazer entrevista lá em Dublin, etc. Então nós tínhamos uma experiência pra achar a casa. Aqui, encontramos a nossa casa até uma maneira, não foi demorada, mas também, tipo, tu vai lá, conversa com o senhorio, etc. Tu caminha muito, tu tem que conhecer o bairro e tal. E pra empresa é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Opa! Eu lembro que quando a gente já tinha visitado vários imóveis e ali naquela região, a gente gostou muito daquela região, assim, achou que poderia, né, procurar, assim, batendo perna mesmo, olhando, e foi assim, tipo, tinha uma plaquinha, um telefone, a Relos, e um número do telemóvel. Não foi nem por... Não foi old school. Pô, legal. Aí eu liguei e falei, né, com o senhorio, seu irmão. Olha o cheiro dessa e perguntei cerveja pra aqui, ele quantos metros quadrados, porque não dava pra ver, assim, tava muito escuro, quantos metros quadrados tinha, ele falou assim, e a gente deu uma volta na quadra e ficou assim, e aí eu falei, Thales, essa aqui vai ser a tua cervejaria. Porque aí da hora, hein? senti ali que aquela região, né, pela posição do imóvel, também tinha um potencial ali da gente... Na própria disposição do imóvel, né? Pra quem for na Lisboa vai ver que do lado direito a fábrica e do lado esquerdo é o tap room. Vocês têm tipo duas... são duas salas, digamos. Mas a questão ali tínhamos vocês ainda tem um quintal, né? Parede. Um quintalzinho, tem um pátiozinho. Tinha uma parede que dividia as duas salas. Só tinha uma, como chama aquele passaprato, que era uma janelinha assim. Era o que lá, você sabe? Esse era um restaurante? Oficina mecânica. Era uma loja de pneus. Você tinha o passaprato? Não, sabe ele conseguia daquela sala, através desse furinho, ele conseguia ver a porta de entrada. Então, se eles estavam trabalhando na mecânica, lá na parte dos pneus, certo, por esse furo ele via se alguém entrava ou não. Ok. Então, tipo, aí na minha cabeça, assim, nossa, perfeito, a gente derruba essa parede aqui e fazemos uma conexão entre a fábrica e o bar e tá tudo perfeito. Aí, só que derrubar a parede, a gente tinha que saber se podia, fomos atrás das plantas do imóvel, aí falamos com um engenheiro. E a parede, ela não era uma parede assim normal, ela tinha... Tipo, coisa antiga, uma parede muito grande. E antes da gente assinar o contrato, a gente foi confirmar se poderia fazer a obra, se era possível de fazer essa abertura, que tanto que hoje tem lá, que é o que é uma porta, permite. né? Vocês estão com uma porta. E aí também a licença industrial, né? Se podia, naquele imóvel, era uma licença comercial, se ele podia também ser industrial. E foi, nesse caso, a aceitação da Câmara foi, tipo, muito rápida. Eles assim, não, já tá ok, mesmo antes de alugar o imóvel. Olha que legal. Mesmo antes de alugar. Nós já tínhamos uma pré-autorização. Parece um milagre isso que você tá falando. Foi uma coisa assim, nesse ponto foi rápido. Essa parte foi muito boa, muito legal, a gente tava muito feliz que tudo correu bem, querendo ou não, na procura também foi um pouco rápido do imóvel, só que isso foi em janeiro de 2020. E a gente ia fazer uma obra e tal, e em março foi decretada a pandemia. Então, assim... Nossa, vocês passaram a pandemia inteira. Sim. Vocês, seguraram a bronca ali, a gente ficou com o imóvel fechado. Cara, um monte de amigo meu que tinha bar nessa época foram injetando grana. Mas não existia o bar ainda, nós tínhamos o imóvel. Entendi. Só que então, nesse meio tempo, nós... Perdeu aluguel e tudo mais. Até dava para tentar voltar atrás com o senhorio. Não era problema a questão do senhorio, acho que isso seria resolvido. O problema é que nós já tínhamos pago a parte de projeto. Ou seja, o arquiteto já estava pago. E o projeto já estava em andamento, no sentido de construir o projeto, não de executar o projeto. A gente estava tinha caminhado mais rápido do que imaginava. Foi mais rápido do que a gente podia voltar. Porque se não tivesse o projeto, eu acho que a gente teria voltado atrás.
se não tivesse já pago ao Pô, ao arquiteto. Senão você ia ficar ali 2 anos queimando o aluguel. Então pronto. Então a gente segurou, tinha que dar jeito de segurar. Depois começou a obra, né? A obra demorou aqui, eu acho que quase 1 ano, né? Eu engravidei também. Também. No mesmo Não, assim, tinha que ser tudo tipo acontecendo aquele ao mesmo filme, tempo. o All at Once. Como é que é? All at Once, everywhere. Não, all the time. ao mesmo aquela tempo, história, aquela parte da história que tudo realmente dá errado e a gente pensa assim, e agora? Everything, everywhere, all at once. Aí o Thales também perdeu o trabalho. E... tipo, Covid, sabe? Tipo, Você tava trabalhando com o quê? eu trabalhava num bar de cerveja artesanal ali no Cais Sodré. E esse bar, cara, era um bar super turístico, super bacana, uma esquina bacana, lindo bar, um dos bares mais bonitos de Lisboa. E só que o prédio inteiro já estava à venda. E com o Covid, a situação, tipo, os caras... Eu sei que bar era esse. É um bar ali. Legal. Não, mas é bacana, eu tenho uma boa relação com eles, inclusive são nossos clientes também e tal. O que eu quero dizer é que, tipo, eles não estavam na posição de renovar contratos, e eu entendo completamente. Tanto que o proprietário chegou e falou assim, Thales, cara, não leva a mal, mas eu não vou poder renovar teu contrato. E, nisso me deu uma tristeza. Mas ele disse assim, olha, mas não te preocupa que eu já tenho uma outra posição pra ti numa outra empresa, né? Então, eu saí desse bar, tipo, aí eu fui fazer a entrevista, era um outro bar também, aí no caso era uma outra cervejaria, era uma fábrica de cerveja, e tipo, o contrato terminou na segunda-feira, na terça ou na quarta-feira eu já tava praticamente começando no outro trabalho. Então, todo esse trabalho era, além de obter experiência, de conhecimento do bar, do serviço da cerveja, da produção de cerveja, etc., era também uma forma de sustentar a nossa empresa, né? Que a gente tinha que dar um jeito de manter aquilo funcionando, manter aquele aluguel, porque já estava feito o contrato, executar o projeto, fazer a obra, e aí começa a surgir dinheiro de vários, assim, é difícil, mas aí começa a vir, vem um pouquinho da família, aí eu tinha todo o meu equipamento fotográfico, vende equipamento todo, tem uma boa grana, porque era um bom equipamento, então tu começa já, tipo... A queimar as tuas economias o máximo possível. E investimento, você se desfez de coisas assim? Alguma coisa foi se desfazendo no Brasil, etc. Aí, nesse caso, a gente já tinha equipamento? Já tínhamos... A gente alugou, a gente comprou, né, os equipamentos e alugou um espaço para deixar... Que eram os dois fermentadores, né? Os dois fermentadores e a panela. É o mais caro, assim? Acho que sim. Os fermentadores... Não, foi meio a meio. Mais ou menos. A parte de fermentação. Não. O equipamento? Não, o equipamento é mais barato do que a obra. Porque hoje, eu não sei como é que tá hoje, mas naquela época, hoje deve estar pior. Questão de obra, o material em termos aqui em Portugal, o material de construção aqui não é caro. Ferramental não é caro. O que é caro aqui é mão de obra. Então, tipo, a obra que nós fizemos lá, como tinha toda uma questão de estrutura, tinha que mexer em parede, etc., acabou que ela tomou mais tempo, mais quebração de parede, mais acabamento, mais etc. E a gente vai fazendo. Cara, cada 3 semanas a gente reavaliava pra onde é que a obra tava indo, sabe? E aí chega um momento, estanca, termina. Depois a gente fez a pintura. E quanto tempo de obra? Eu acho que foi um ano e pouquinho. Caramba, e esse tempo todo você só fica só ali jogando fora, né? Tipo, vai vendo aquilo, sem e dormir, a pandemia sabe? ficou ali, aquele tempo, né, de abre e fecha, e a gente também teve amigos que inauguraram o bar numa pandemia. E vocês conseguiram concluir, tipo, fazer a obra, pelo menos não é um tempo perdido, né? Se vocês conseguiram passar a pandemia fazendo a obra, sim. Vocês não perderam tempo, sim, né? Foi 2000 legal pra caramba. Nós inauguramos em 2022, então a obra deve ter terminado ali por abril, e aí eu comecei, fiz a pintura, porque a gente pintou todo o bar, tipo, foi uma puta de um trabalho, mas foi uma puta de uma economia também. Por isso que eu falei, tipo, em questão, a tinta não é cara, o rolo de tinta não é caro, o material não é caro, o caro é o cara ir lá pintar, entendeu? Tipo, a mão de obra é cara. Então acabou que a gente economizou um bom dinheiro ali, e foi fazendo, aí já foi montando o balcão, daí o balcão tem a ajuda dos amigos, mas eu tenho aqui uma serra, tenho aqui, não sei, o que acontece em Portugal é o seguinte, e acho que também acontece muito no Brasil, mas a gente tem que meter a mão na massa. Tu não sabe trabalhar com madeira? Cara, vai aprender a trabalhar com madeira, meu. Vai ficar bonito, assim, tipo, vai ser o quê? O trabalho do marceneiro? Não é o trabalho de marceneiro, mas tá lá. Eu sempre falava, Lu, a não ser que, cara, a pintura tá aqui, cara, a não ser que venha aqui o sommelier de pintura pra dizer que essa pintura não tá boa. Vem aqui o sommelier de balcão de bar que vai dizer que... Então, tipo,
A gente tem que meter a mão na massa. Mesmo até hoje, assim, tem coisas que a gente... vamos inaugurar, porque isso a gente vai arrumando no caminho. Não termina. E é legal essa parte, E né? é um bar que é vivo, né? Então a gente vai mudando e vai colocando os quadros. É igual a gente fala com música, você não termina a música, você abandona ela. Né? Tipo, Você abandona ou publicando ou esquecendo ela. chega aquele ponto assim, tu tem que botar um ponto final naquilo. Esse assim, senão estúdio aqui, mesma coisa. tu vai botando O ar-condicionado tá batendo aqui atrás. Tipo, e é uma manutenção constante. Tipo, o bar é um elemento vivo, que nem ela falou. A cervejaria também é viva. Aqui eu recebo poucas pessoas, vocês recebem, Aquilo centenas, dezenas sempre, por cara, dia. tá sempre quebrando, sempre lascando. A cervejaria falha num ponto, a válvula não sei o quê. Bicho, tu tem que estar sempre com teus fornecedores na ponta do lápis, né? Tipo, tu tem que saber exatamente quem é o teu fornecedor. O quão urgente tu precisa. É pra ontem? Dá pra aguentar? Mas a válvula ali, aguenta mais um pouco, aguenta. Então, tipo, tu vai indo conforme tu precisa, sabe? Porque nunca tem fim. Nunca tem fim. Então, tipo, quem empreende, eu acho assim que o cara tem que botar um stop no orçamento. E botar stop mesmo, senão não para de gastar. Né? Porque tu quer comprar, óbvio, tu quer comprar o melhor microfone, tu quer comprar a melhor câmera. Dá pra comprar? Cara, mas eu preciso também comprar uma iluminação. Mas eu preciso comprar uma mesa nova. Tipo, é assim que funciona. O bar é igual. Tu vai investindo nele até o ponto assim, tá funcionando, tá bom. Já é. As pessoas estão bem, estão seguras, tá confortável. Então, tipo, é tudo um bem-estar, né? Aqui, uma coisa interessante em Lisboa, pelo menos pra nós, a gente não precisa de ar-condicionado, né? Tipo, o nosso bar é fresquinho. Lisboa também tem um clima mais temperado, assim, tipo, à noite fica mais fresquinho. Então, tipo, mas é uma coisa que a gente controla muito a questão de temperatura, porque tem uma cervejaria. A cervejaria esquenta. Tem motores trabalhando, tem frio trabalhando, tem freezer trabalhando, sabe? Aquilo tá sempre... Então a gente tem que estar sempre ligado no que tá acontecendo. Então pra nós, pra mim, pra Lu também, tipo, é um puta prazer estar ali é uma segunda casa, né? Se não a primeira, né? Dependendo, eu às vezes passo talvez mais tempo ali, às vezes, do que em casa, mas tipo... É a nossa casinha, a gente chama porque a ideia também é que as pessoas se sentam em casa ali, assim, porque muitos encontros acontecem ali. De fato é muito confortável lá. Eu gosto muito da calçadinha, né? Da esplanada, como a gente fala aqui. Gosto da última vez, todas as vezes que eu vou é só memórias boas, assim. Primeiro vocês, né, que são super legais. E teve a outra vez também que a gente foi comer a feijoada lá, que foi super legal, uma feijoada super boa, feijoada vegana, né? Nem todo lugar tem. Sim. E sem contato nenhum com carne, achei já um cuidado super legal. Como é o nome daquela mulher? Me esqueci. Tia Lu? Tia Helena. Sim. Aí, Tia Helena. A Lu, top. A Lu é assim, a Lu é a técnica do time, entendeu? Ela escala quem vai jogar no dia. Da hora. Tipo, eu sou ali o camisa 10 que eu tô sempre jogando. Eu distribuo o jogo. Sabe, mas quem é que vai estar na música? Vai ter um DJ? Vai ter música ao vivo? Teve música ao vivo também no dia. Eu toquei também um pouquinho. Sim. Deu uma palhinha lá. A gente chama de Casa Aberta, uma amiga nossa que eles fizeram, né, um show lá e ela disse, esse projeto de música ao vivo tem que se chamar Casa Aberta, porque é isso, quem quiser vir fazer um som aqui. E sempre foi assim, né, a gente já recebeu uma banda da República Tcheca, uma banda da Argentina, brasileiros que estão aqui. O Jean que esteve aqui no podcast. O Jean Cartabil. É um espaço que muita gente que vem do Brasil, que tá dando um rolê aqui em Portugal, já passou por ali, tocou ali. Claro que acho que às vezes as pessoas criam uma expectativa, quero tocar na Lisboa, vou tocar na Lisboa, e chega, tipo, um espacinho pequenininho, mas ele A gente deixa claro, pro artista, cara, tipo, as pessoas acolhem, né? E tinha uma época, agora a gente acalmou um pouquinho a música ao vivo, mas vai voltar, todo sábado tinha música ao vivo. Então, assim, era totalmente inesperado o que ia estar acontecendo ali. Ou tinha uma banda de samba, ou tinha o rock, ou um DJ, ou a comida os meninos diferente. Que tocaram lá as últimas vezes, os canadenses lá. Sim, sempre são assim. Eu tava lá, dei uma assistência no som. Os caras, tipo, é um amigo de um conhecido, e aí vira amigo, aí não sei o quê. Tipo, eu tô passando um mês em Lisboa, aí acerta ali como é que vai ser, os horários, tal. Quando vê o cara tá fazendo um som, entende? Que nem a Lu falou, a gente tem uma conexão muito forte com o rock gaúcho também, óbvio, né? E acaba Por isso que eu toquei logo Bideobaldi quando eu fui lá. Tem que agradar a casa. Aí agora estamos esperando a noite do rock gaúcho. Então, a noite mais difícil de acontecer. Cara, tem... Incrível que parece. O Jean, eu fico impressionado que o Jean não toca rock gaúcho, né? Já tem a outra vertente. Tem que vir um paulistano pra fazer rock gaúcho. Mas vamos defender o Jean, ele tocou um amigo punk lá, isso aí. Abraço, Jean, valeu. Foi bem. Então, tipo, essa coisa claro,
a Lisboa, ela só existe por causa das experiências que nós temos, entende? Tipo, por que tem Porto Alegre? Porque, cara, Porto Alegre era uma efervescência, sabe? Loucura, né? Até parafraseando o Júpiter Maçã, né? Então, aquela coisa de ter era uma coisa muito viva, a música era muito viva, os concertos eram muito pipocando em todo canto, tipo, o artista, o rock gaúcho, tipo, ele está entre nós, assim, a pessoa tá ali, né? Lisboa tá passando no teu lado, na calçada, ele é famoso, mas ele não é aquele famoso afetado. E o rock gaúcho é mais ou menos isso. As pessoas estão lá, são pessoas normais, são professores de universidade, são, tipo, tem lá o Gerbasi, que é professor, ele é do Replicante, professor de cinema lá na PUC. O Frank Jorge da Graforreia era professor lá na Unicinos, que era a nossa faculdade, ou seja, tu encontrava ele no corredor. Então essa facilidade da música. Mas a gente teve um momento aqui que eu acho que foi um dos mais marcantes, não o mais marcante, bem recente, que foi o evento de solidariedade, né, Rio Grande do Sul, que foi um mês atrás. E foi esse momento de união, que as pessoas foram realmente para ajudar e ajudar a causa, e todo mundo estava muito sensibilizado. Que teve música do Rio Grande do Sul, teve rock gaúcho lá. Como é que é o nome da menina que vocês fizeram um ponto de recolha lá? Não, a gente fez todo o lucro daquela noite, da tarde, né? Porque começou tarde à noite. Foi 100% pro Rio Grande do Sul. A gente escolheu 4 ONGs, né? 4 instituições. E enviou, durante a semana mesmo a gente enviou. E foi, acho que a coisa assim mais bonita que teve. Apesar, claro, do momento muito, muito delicado. Mas a união das pessoas que foram ali, gaúchos e amigos nossos daqui também, foi como se a gente tivesse deslocado um pouquinho a Cidade Baixa, Porto Alegre, para Lisboa. Então foi o ponto de conexão das pessoas ali. Parecia a Cidade Baixa, sabe? Pra quem não conhece a Cidade Baixa, assim, em Porto Alegre, é até hoje um bairro boêmio, de pequenos bares, de lugares pra dança, de salão, pra tudo. Tipo, era uma loucura, né? Música ao vivo, etc. E esse dia, a nossa contabilidade ali, pelo que a gente passou ali, foram 700 ou 800 pessoas. 700 pessoas tomaram conta da Caramba, rua. Num dia? No sábado. Na tarde. Foi um sábado das 4 e nós encerramos as torneiras às 11h30. Que tinha que dar um final naquilo. Sim. Tava calor, Éramos uma equipe, bonito, no bar nós éramos em 3, aí tinha o pessoal na rua de apoio, assim, pra organizar. Tinha as meninas na parte da comida, que quando a gente faz a parte da comida, a gente faz mesmo na fábrica, na porta da frente. Então, era uma equipe ali, a gente acho que eram umas 10, 12 pessoas, agora não me lembro de cabeça, mas era uma galera que tava ajudando, e copo, e recolhe copo, pega copo, e lava, e fatura, e tipo, loucura total, sabe? Então, tipo, claro, demos pau no Fusquinha, tipo, chegamos a 180 km por hora naquela casa, né? Sim, aguentou firme a casa. As 2 casas de banho. 700 pessoas. Não ao mesmo tempo, obviamente, foi um rotativo, sim, né? Mas não, uma tarde. Não, mas foi muita gente. Foi mais ou menos isso, tipo, que a gente conseguiu contabilizar. E foi um chamado, assim, foi aquela coisa assim, tipo, vamos... também o pessoal que organizou, que nos ajudou a organizar isso, tipo, a gente tava... A questão eu e a Lu, a gente tava meio assim, como é que a gente vai, enquanto Lisboa, ajudar isso? Como é que a gente vai ajudar de uma maneira que não pareça chato, não pareça ruim, oportunista? Tipo, a última coisa que nós queríamos era, tipo, estamos aqui ajudando, sabe, fazer o bom moço. Não. Então a gente ficou meio parado. E aí vieram outros amigos assim, olha, a gente vai fazer uma coisa. Vocês estão juntos ou não estão juntos? E aí, tipo, não tinha, sabe? Tinha que, bora, vamos juntos então. Então a gente conseguiu organizar. Depois tem que ter toda uma parte contábil. Como é que nós vamos tirar o dinheiro da empresa? Aí fala com a contabilista. Como é que sai esse dinheiro da empresa? Que tá faturado, tá o IVA pago, tá tudo. Como é que movimenta esse dinheiro para o Brasil? E aí, tipo, toda uma manobra, fala com o contabilista, vê como é que funciona. Então, tipo, que uma coisa é, se tivesse no Brasil e faz um evento, ou se fosse uma catástrofe, digamos, aqui em Portugal, era muito mais fácil a gente conseguir fazer a doação aqui dentro de Portugal. Mas não, era um outro país. Só que tu tem que dar saída na empresa. Como é que esse dinheiro tá indo pra onde? Como é que funciona isso? Então acabou que a gente conseguiu de uma maneira ou de outra organizar. As meninas também da parte da comida conseguiram organizar. Então chegou na mesma semana, a gente conseguiu fazer a doação. Foi o que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu bastante coisa em termos de valor. Foi bacana, porque tipo, uniu a turma, uniu a galera. Tava todo mundo... a galera tava solidária, sabe? E era tipo, era o público gaúcho, era o brasileiro, era
no geral, era o local português. Tipo, era uma comunidade, era a comunidade da Lisboa, a comunidade das outras pessoas que estavam participando. Tipo, foi um grande chamado. E as pessoas foram lá e nós conseguimos, como é que eu vou dizer, receber aquele povo todo de uma maneira, tipo, o melhor que nós pudemos fazer, sabe? E as pessoas entendiam, cara, tinha fila no banheiro? Tinha, são duas casas de banho, são 2 banheiros. Mas, tem fila, tinha momentos que tinha 4 filas. Tinha a fila da comida, a fila da bebida e a fila das casas de banho e não sei o quê. Tipo, cara, a galera tava assim, solidária, tava ali de coração aberto, paciente. As pessoas também estavam, aquela melancolia, aquela coisa triste, nostálgica de estar aqui. E era difícil, porque a gente estando aqui não conseguia ajudar lá, né? Então, tipo, como é que a gente ajuda, né? Como é que chega a nossa força, a nossa energia, sei lá, ou a parte financeira, como é que chega no Brasil? Porque se tu tá lá, tu vai lá, tu vai fazer uns amigos nossos do Brasil, tipo, os caras tá fazendo cachorro-quente, fazendo galeto, fazendo galinha, fazendo não sei o quê, vai lá, tipo, vai num abrigo, ajuda as pessoas, ou seja, o voluntariado estava muito forte lá na região de Porto Alegre, né? E só que, claro, a gente tá aqui e a comunidade que é afetada, porque também não foi só Porto Alegre, foi toda a região metropolitana, foi o interior do estado. Então, tipo, todo mundo tá afetado de uma maneira, direta ou indiretamente. E depois, claro, vieram mais notícias, porque às vezes tu tá desconectado de uma pessoa, então, tipo, quem são as primeiras pessoas que tu pensa? Tá tudo bem, família, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá, perfeito, família tá bem. Só que as histórias começam a vir depois, mais tarde, são os amigos. São amigos teus que ficaram lá, que hoje tu não tem um contato com eles direto, mas tu ainda tem uma afeição por aquela pessoa. E aí vem um outro amigo e fala, olha, fulano perdeu tudo. Né? Tipo, e aí tu pensa assim, cara, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Então tu começa a ter esse sentimento assim de não é uma impotência, mas é uma limitação. Porque tu não sabe, cara, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Então acho que a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra, esse grupo que trabalhamos foi muito bacana de conseguir a Casa da Lisboa fazer um acontecimento, o recebimento daquelas pessoas e de uma maneira que fosse um pouco nostálgico pra nós, porque tinha a música ao vivo. Como é que é o nome da menina que cantou lá? A Kali. A Kali. E ela canta muito samba aqui, né? Foi bem surpreendente, assim, quando ela puxou um Júpiter Apple, um Vanderbilt, né? E naquele momento que tava todo mundo muito sensível, assim. Então... Mas é uma grande ideia nossa de fazer realmente a noite do rock gaúcho. Vai chegar a hora do rock gaúcho. Com pessoas que estejam dispostas eu sou meio suspeito pra fazer. Eu falo, vamos fazer um rock gaúcho, mas pra mim o rock gaúcho é o Bideu Balde e o Engenheiros do Havaí, né? Eu já ia falar assim, aí é sacanagem. O Rafa, olha, pra quem não tá vendo a câmera, o Rafa quer tocar lá. Então, mas vamos ver como é que vai ser esse repertório. Eu já tava pronto pra dar a data aqui. Esse repertório, vamos fazer esse repertório. É um pouco mais, como é que chama? Um repertório um pouco mais eclético, digamos assim. Aí vai chegar lá, vai chegar o momento. Tem certeza que depois da primeira vai surgir muita gente que vai querer também. Vocês estavam falando de música lá e tal, já puxando o gancho, que é o seguinte, eu gosto muito de escolher o lugar que eu toco. Como eu tava falando até pro Massai, que veio aqui semana passada, tipo, eu não tenho mais tocado. Manda bala, meu querido. Que ela hoje, tá mais devagar ali, hoje eu tô livre. Depois daqui. Não, e depois daqui a pouco a gente sai daqui e já vai pra Lisboa. Já vai pra lá. Tem que abrir. Antes de ir pro outro bar lá, eu vou passar lá com vocês. Já pego carona. Vocês estão de carro? Não, estamos de Uber. Tá bebendo. Olha. Ufa, quase que a gente entrega aqui. Ainda bem que o cara é responsável. Tô fazendo o código de... Não, está de Uber. Não, até porque aqui... Ah, não. E aqui também, aqui nessa região é muito difícil de estacionar. O carro tá lá estacionado, mas aqui é difícil de estacionar. Aqui então, é ruim, Meu, eu tô fazendo o código de condução e tal. Escola de condução. Eu fiz aqui também. Putz, cara... É um pé no saco, bicho. Mas, cara, é interessante, né? A gente não pode beber... Aqui você pode beber dirigindo. Até... Em caso de 0,5, agora não lembro. No probatório é 0,2 e depois de 3 anos você pode beber 0,5. Ou no probatório 0,2 ou se você é profissional. Se você é um Uber, você não pode beber mais do que 0,2. Sim. Mas voltando ao lance da música, aí tava falando pro Massai, né? Pro Alan Massai, que veio aqui. Falando eu não tenho tocado em lugares. Eu já não toco mais em bar, eu adorava tocar na rua. Tocar na rua era um negócio que, pra mim sempre foi muito legal. Porque você tá exposto ali de uma maneira, você tá... Ao que é bom e ao que é ruim. Então depende muito do que você tá carregando no dia. Então você meio que
você acaba meio que pagando, às vezes não é nem no dia, às vezes você tá num dia bom, mas você... Então é um negócio que te estimula a estar com uma energia boa sempre, porque quanto mais você tá bem, mais pessoas boas chegam até você. Isso reflete na grana que você ganha, isso reflete na performance que você faz. Eu fui parando com isso, a pandemia foi me dando uma... assim, foi me tirando um pouco a vontade. Hoje eu só toco em eventos, ou lugares que me permitam tocar músicas autorais, né? Eu adoro tocar covers, mas eu gosto de dar preferência sempre aos meus autorais. E lá eu acho um lugar muito simpático pra é uma pequena arena, né? Porque... pra ter esse convívio de pertinho ali, aquela coisa intimista. Tipo, que fica muito claro quando você tá perto, num espaço muito perto, quem é que gosta e quem não gosta. E quem não gosta, faz um favor. Eu percebo lá na Lisboa. Fica só aqui essa turminha aqui, é só esse balãozinho. Nós temos lá uma acústica boa, porque é um pé direito alto e tal. Piso de madeira, então a gente acaba percebendo que o concerto, quando ele é assim, mais violão e coisa, tipo, cara, fica cativante, fantástico, né? sabe? As pessoas ficam ali. Tipo, às vezes se a casa tá mesmo cheia, tipo, o cara tá grudado no artista, sabe? Tipo, essa distância que a gente tá aqui, mais ou menos. Né? E acaba que o bar tem uma outra energia, tem gente na rua, abre uma porta, sabe? Tipo, mete a cabeça pra dentro pra ver o que tá acontecendo. É bem legal, eu gosto desse ambiente. A música chama, né? Ambiente. Várias vezes fico, às vezes, na rua, curtindo o show que tá acontecendo lá dentro, e vejo como as pessoas se atraem, assim. Parece umas moscas, do outro lado da calçada, opa, fogo, né? mas o que tá acontecendo ali? Aí chega e entra, toma uma cervejinha, curte a música. Mas a gente já falou disso, eu achei legal o posicionamento de vocês. Vocês não fazem sempre música por até por ter que anunciar antes, e vocês têm um cuidado pra não deixar flopar, né, o evento do artista, nem o de vocês. Então, tem um cuidado com quem vai, por que vai, quando vai, se vai da gente, se não vai, porque se não dá, é ruim pra vocês, ruim pro artista. Todo mundo, é legal esse cuidado. Mas é muito... Não é só isso não é só um serviço de entretenimento. Isso deixa claro que vocês também dão valor ao artista. É uma e coisa cultural, não só o prestador de serviço que vai lá e faz uma música pra ver se vai ter que... É sempre gratuito. Tipo, Sim. não tem ingresso, né? Então, tipo, o que nós colocamos ali à disposição, tipo, o artista tá ali, né? Tá entregue ali, ele tá fazendo o trabalho dele, e nosso negócio é vender cerveja, ou seja, a gente quer essa experiência como um completo. Então o artista, ele é ponto crucial, tanto o artista, os pop-ups de comida, porque o pessoal que vai lá fazer a comida, bicho, os caras são bons pra caceta, entende? Tipo, também é isso. Então tu tem uma cerveja boa, tu tem um serviço bom, tu tem uma comida fantástica, pessoas que estão ali entregando aquilo de uma maneira, sabe, verdadeira, o artista tá ali entregando. Então, as pessoas que estão lá são lindas, são maravilhosas, são todos os tipos de pessoas, de todos os credos, valores, tudo tu imaginar. Pode ser local, não local, turista, não turista. Tipo, acaba que tem dias que a gente não consegue identificar de onde é que saiu, como é que tu conjuga aquela casa, assim, sabe? Mas tá aqui os amigos, tá aqui os conhecidos, tá aqui os clientes, que, né, já tem os habituais. Tá aqui um grupo de, sei lá, de alemães que estão passando por um congresso e acabaram que, de uma maneira, encontraram Lisboa. Então, tipo, tu não sabe o que tá acontecendo. Tem uma vida própria, né, cara? É um organismo. Um organismo. Eu sempre penso, assim, olhando pelas pessoas que estão entrando, às vezes num evento em que tem muita coisa acontecendo, o que a pessoa tá pensando, né? Teve um evento que tinha costureira, tinha flash tattoo, tinha música ao vivo, tinha comida. Costureira e flash tattoo. Porque tem um pátiozinho lá atrás, né? Então é um evento de moda circular e tudo. Tinha tarô. Astrologia na fábrica, assim. E eu penso também do ponto de vista das pessoas que estão chegando ali, mas o que tá acontecendo? Isso aqui faz a fábrica de cerveja, mas tem uma pessoa aqui costurando, fazendo ajuste na roupa. É um risco, né? Querendo ou não, a gente tá ali pra... É um evento. Pra também não ficar aborrecido, a gente não se entediar com, né, todo dia abrir bar. Igual aqui, esse canal era um canal só de música. Era assim, né? O conteúdo principal era música. Eu comecei fazendo vídeo no YouTube sobre música. Aí depois eu fui vendo onde o interesse do pessoal tava. Muitos músicos também precisam saber onde morar, como morar, quanto é. Alguns macetes, né?
Documentação, de imigração. documentação, de imigração, de quanto precisa ter de dinheiro, enfim, licenciamento para músicos e tal. Opa, então já não é mais só sobre música, porque um músico, ele não é músico 100% do tempo. Então, assim, os assuntos começaram a diversificar no próprio canal. Aí eu fiquei um tempo sem postar e tal, porque desanimei um pouco. Mas aí veio essa ideia do podcast, que veio agora em abril. Começou em abril, né, desse ano. A gente tá em quase julho agora. E, cheguei à conclusão de tipo, ok, a música nunca vai sair de mim porque eu sou músico, produzo música e pronto, né? Agora, eu não só convivo com músico. Eu vou lá direto no bar, eu convivo com vocês, convivo com gente que faz cinema, convivo com gente que a música, ela tá presente em tudo, né? Tá sempre presente. Pra quem gosta de música, o tempo todo. Então, é a trilha sonora da vida, né? A trilha... Cara, tipo, tu tá lá, sei lá, tu tá na academia, tá lá no ginásio. Tu tá lá correndo. Tu tá com teu fone, tu tá dirigindo. E hoje, tá mesmo falando de cerveja, a gente já falou de música aqui mais de 15 minutos. Porque ela, pra nós, é fundamental. É a grande... Como eu dizer? É uma grande alma dentro da cervejaria. Tipo, não adianta só a cerveja. Cara... Não adianta só a cerveja. Tu tem que ter a experiência, tu tem que ter pessoas que convivam, tem que ter a parte cultural. Pode ser na música, pode ser na gastronomia, pode ser numa exposições de arte, sabe? Tipo, tem muita coisa que vai ser o pilar também para aquilo. A cerveja é um meio, né? E é um meio também como nós nos expressamos. A Lisboa, ela se expressa dessa maneira, né? Só, claro, ela agrega, ela recebe também. Ela recebe esses outros elementos, essas outras personagens que também vai junto, sabe? Tipo... E quando você fala de empreendedorismo, vocês têm uma marca sólida, vocês têm um diferencial de mercado, vocês têm tudo que uma companhia de grande porte tem também. E quando você fala de empreendedorismo, nisso que você está falando, a maneira como a marca se expressa, como a Lisboa se expressa, diz muito a cultura da marca, né? Eu lembro de uma vez, eu fui em Reading, numa cervejaria, essa eu vou falar o nome, que é a... Não, pode falar, gente. Posso falar essa daí? Eu achei... É concorrente longe. Tá um pouco... Tem aqui, viu? Tem rótulos deles aqui, mas é pouco. Que é a Brewdog, né? Não, mas assim, é o grande pilar o grande foco do artesanal. Que já não é mais artesanal, velho. Porque também essa questão do artesanal, assim, tipo... Pra nós é cerveja. Tudo é cerveja. Uma mainstream, uma cerveja comercial é tal qual a nossa cerveja. É cerveja. Total, Então, mas é artesanal, é cerveja. Esse nome artesanal vem muito do Brasil, né? O pessoal começou a usar muito isso pra dar uma diferenciada no mercado. Um destaque no mercado. Porque acho que no momento que veio, era válido. Mas agora, hoje em dia, cerveja é cerveja. É cerveja também. E esse ambiente lá, dessa cervejaria, eu fiquei encantado, cara. Que era meio pista de skate, com um galpão gigante, um negócio bem industrial, umas grades, umas luvas de UFC, um negócio, mano, era skate com UFC, com dardo. Eu sou jogador número 1 de dardo em Lisboa, você tá ligado disso? Não. Tem um bar ali da Marta, o bar da Marta, ali chama Caricaturas. Puta, no bairro Alto. Adoro lá, cara. Direto, já joguei apostando ali e tal. E eu erro. Chega no final, quando eu falo, beleza, agora pra eu ganhar eu preciso fazer 22 cravado aqui nesse cara. Pronto, matou. Mano, eu acho que eu perdi menos de 10 vezes, assim, de centenas que eu joguei. Bizarro, eu não sabia qual é o atrativo que eu gostava disso. Qual é o atrativo do bar da Marta? Isso tu ires lá e conviver, porque tu conhece a Marta e... uma coisa importante. E fazer a Marta. A Marta. A pessoa, cara. O caráter dela sabe, tipo... muito presente. Vocês conhecem também, ela? Isso pra gente também, a gente tenta que a Lisboa seja... É igual de vocês. A primeira vez que tem um caminho próprio também, né? Porque se a pessoa vai lá e o Thales, por exemplo, daqui a pouco não vai estar lá, ou vai ter uma pessoa... O lugar tem que proporcionar a mesma experiência e incrível como se ele tivesse. Mas isso é o problema. Por exemplo, a Apple. Quando o Steve Jobs morreu. Exato. A Apple não é a mesma. Por quê? Porque perdeu a cultura. Não é que perdeu a cultura completa. Passa a ser um cover da Apple, né? A Apple hoje é uma imitação da Apple. Uma personagem única, sabe? Pois é impossível substituí-lo, sabe? Cara, eu falo isso sempre. Tipo, não tem negócio de sucesso com gente de insucesso. Não tem como. Um cara que uma pessoa qualquer que não seja... não vou falar bom caráter. Vocês são maravilhosos, mas assim, lógico que a gente vê várias empresas de sucesso com os caras que são puta mau caráter aí e rola. Só que assim, de alguma maneira tem
tem que compensar uma balança, né? No nosso caso aqui, por exemplo, se o podcast... Num podcast, pô... Você não gosta do apresentador, você não gosta do host ali... Tu não assiste. Cara, não assiste. O seu podcast não é esse. Tipo, pô, inteligência artificial, por exemplo, no Brasil. Eu assisto pelo Vilela, porque eu acho ele um cara muito legal. Eu acho ele um cara muito simpático, um cara que sabe conduzir, e é um cara bastante real, sabe? Acho que isso faz a diferença. Mas lógico, tem gente que não gosta, então tudo bem. Agora, cervejaria, pô, o cara vai lá, não gosta da Lu, não gosta do Thales. Então não vai. Vai, tenta ali na Musa, na Sagres. Não, já falou também, não pode falar nada. Depois edita, corta aí. Fala bem. O cara não gosta do Thales, o cara não gosta da Lu. Pô, vai em outra cervejaria qualquer, né? E claro, e como é um negócio assim, tipo, o nosso negócio ele é pequeno, né? É um negócio, claro, que a gente quer fazer ele crescer, quer fazer ele, né, ir pra frente, obviamente, a gente tá ali pra isso. Mas as pessoas que nele orbitam nesse negócio, tipo, estão conectadas de alguma maneira com a gente. Uhum. Tipo, se tu pegar o nosso Instagram, a Lu tá aqui, que ela é a Community Manager dessa empresa, eu garanto ali, o que nós temos hoje? 3.000 agora? 3.600. Cara, vamos falar que 80% desse Instagram ou nos conhece pessoalmente ou esteve pessoalmente no bar. Então, tipo, é muito orgânico. A nossa comunicação é muito orgânica, porque as pessoas estão ali. As pessoas estão ali conversando conosco. Estão ali... a Lu tem uma outra parte de comunicação, né? Uma outra... Tipo, eu tô ali no presencial, no operacional. Mas a Lu também tá na parte em que ela vai comunicar com outras pessoas que não estão ali, mas vão estar ali depois. Então, tipo, se tu pegar hoje o nosso Instagram... Tá, a gente tá falando de 3.600, é pequeno ainda, uma coisa tranquila, mas é orgânico. Se a gente faz um chamado ali... Cara, número também não importa. É uma galera fiel. Esses 3.600 que vocês têm são 3.600 fiéis. Bota ali 10%. O algoritmo do Instagram pra vocês deve ser ótimo. Porque é uma galera que realmente acompanha. É fiel, que acompanha, que participa, que dá like, que tá presente. Número que tá presente, não importa. Sabe, que tá presente, que ela comenta. Às vezes uma postagem mais automatizada, obviamente não vai ter o mesmo efeito de uma postagem um pouco mais autoral, pessoal, sabe? Uhum. E aí acaba que a gente vê umas coisas assim, tipo, a Lu hoje fez uma postagem da chuva ontem. Sim, e tipo, uma coisa... Né? Eu curti. As pessoas engajam porque... Eu dei o like. Porque... Às vezes fica alguns dias sem publicar, ou publica muito, né? Tava os jogos e tal, então assim, às vezes... Aí coloca a cara do Thales. Nossa. Todo mundo. Bota o casal, não sei o que. As pessoas gostam de ver, né, a vida, digamos, real do negócio também. Uma humanização daquilo ali, né? Porque é o que a gente passa quando tá ali também. Consegue dar atenção para as pessoas. E muita gente pergunta, enfim, como que a gente tá ali, o que a gente fez. Então, é uma forma delas se comunicarem, né, pela rede. Muito legal. Mas também tem esse lance do orgânico, né? Tem a vida do bairro. Uhum. O bairro nos conhece e nós conhecemos o bairro. E quanto mais tempo a gente passa lá, mais as coisas vão se tornando mais intrínsecas, né? Então, tipo, tu almoça um dia num restaurantezinho, tu vai almoçar no outro dia no outro, tu, no final do turno ali, sei lá, um dia que não tá aberto o bar, mas a gente tem a produção, tu toma uma cervejinha no vizinho, toma um cafezinho no outro lugar. Então, tipo, tu tem uma vida e a Lisboa... o que acontece? Onde é que eu queria chegar? Onde é que as cervejarias, por exemplo, quando elas se instalam, aqui em Marvila mesmo, aqui, que é um lugar um pouco mais afastado do centro da cidade. Né, lá tu tem a parte das cervejarias também. Em Porto Alegre é a mesma coisa, tem o 4º Distrito, que era uma área um pouco despovoada, porém era super central. E se tu pegar qualquer cervejaria em Chicago, na Goose Island, ou tu vai para Lagunitas, ou seja, são um pouco periféricos, só que elas atraem as pessoas. Né? Então acaba que o papel da cervejaria, ele, além de produzir cerveja, obviamente, ele também é um papel de trazer as pessoas para lugares que não estavam tão habitados, não habitados de morar, mas não havia um tráfego ali, sabe? E, por exemplo, hoje o Desterro tem uma escola onde nós estamos, tem a escola na esquina, e é uma zona de passagem, é uma subida, né? Então, tipo, tem movimento? Tem movimento. Só que a cervejaria ali, ela tem um destaque. Tipo, cara, é uma fábrica de cerveja. Né? As pessoas ficaram muito na expectativa, a vizinhança, né, o bairro, muito na expectativa do que vai acontecer. Uhum. Porque tinha um negócio que era já ali, as pessoas conheciam, familiar, tradicional, né, digamos, uma loja de pneu. E daqui a pouco tava para alugar muito tempo. Muitos anos ficou fechado. Começou uma obra, mas o que vai surgir? Aí a figura do Thales, quase sempre ali, né, muito tempo.
vai ser uma cervejaria, vai ser uma fábrica de cerveja. Então, a expectativa na obra, na vizinhança, foi muito bacana. E depois que a gente inaugurou e tá ali, reunir os vizinhos, que são habituais. É um ponto de convívio, né? As pessoas vão comemorar aniversário, vão ali, passam no final da tarde. É mesmo, o pessoal do bairro vai ali tomar uma cervejinha. E se não vai tomar uma cervejinha, vai ali, vai cumprimentar, vai perguntar como é que estão as coisas. Já vi várias vezes. O pessoal gosta de vocês, né? O pessoal vai ali pra... Cara, é a convivência do bairro, sabe? E mesmo quem tem alguns alojamentos, né, turísticos ali, para quem tá hospedado ali no bairro, é a cervejaria de casa, né? Tá voltando para casa, tem uma cervejaria aqui na esquina do prédio que eu tô. Muitos turistas vão e voltam na mesma semana, sei lá, 3, 4 vezes. Bom demais. Porque tem uma experiência muito boa. Não é um negócio difícil voltar lá, né? É isso, sabe? Eu vou, é cômodo, é prático, porque né? É bom, né? Imagina, o cara passeou, então, tipo, hoje se a gente pegar um espectro de clientes, cara, a gente tá trabalhando aí 80%, sei lá, 70% público local. E quando eu digo local, ele pode ser tanto brasileiro, português, italiano, francês, ou seja, pessoas que tá ali, que né? moram em Lisboa, de alguma maneira vão ali, não precisa ser local próximo, mas que está na redondeza. E o restante vai ser tipo, o turista. Tipo, sei lá, 20%, 25%. Porque, claro, agora a gente está numa intensificação de campanha para tentar ver se atrair mais pessoas que queiram, né, ter essa experiência da cerveja, né? Então, tipo, mas o nosso forte é o local. Tipo, faça chuva, faça sol, tá lá os nossos... Nem que passe pra tomar uma cervejinha, é uma cervejinha, sabe? Ele vai lá, como é que tá? Tô tranquilo, vou tomar só uma hoje, pum, tchau. Até amanhã a gente volta aí e tal. É assim. Então isso que é o interessante, eu acho que hoje a gente consegue ter um convívio, né, de local. A gente tá já em Lisboa há 7 anos. A gente tem no nosso nome a Lisboa, ou seja, tá Lisboa no nome. Né? Então é um statement, é uma afirmação. Estamos ali, tipo, a gente tá aqui para fazer isso aqui crescer. Nós queremos crescer, obviamente, quanto empresa, mas também a gente quer que a cultura cresça no bairro, que o convívio cresça, que as pessoas estejam ali mais felizes. Pessoa feliz, bicho. Agora, Eurocopa, cara, o português, o brasileiro, todo quem gosta de futebol tá vendo futebol agora. A gente tem a nossa estrutura lá, daí que nem tu faz aqui, daí tu puxa um telão, daí não sei o quê, daí tu vai montando as coisas. Tipo, aquilo que eu falei, a manutenção é sempre constante. Sempre constante. Tá, mas o telão não tá bem regulado, aí tem que subir, daí tem que comprar um suporte, aí tu vai fazendo coisas para melhorar aquela experiência, né? E a cerveja e futebol casa muito bem, sempre casou. E a Euro é uma coisa cultural que para nós, enquanto brasileiros, a gente não dá muita importância pra Euro. Mas quando tu começa a morar aqui, tu vê que aquilo é como se fosse uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai. Sabe? Aí tu diz, pô, peixe, isso é interessante, sabe? E quem gosta de futebol acaba... Então hoje, por exemplo, agora esse mês, praticamente a gente tá mais relax nos nossos eventos, né? Também porque o evento, ele gera muito trabalho, ele gera muita preparação, alguns custos, obviamente. A gente se desgasta muito, né? Pra fazer um evento e para depois executar o evento, né? Então, tipo, acaba que também agora teve o Santos, né? O Santos também é uma competição praticamente desleal, digamos assim. Temos que entender o momento das coisas, né? Então, assim, tem altos e baixos. É um momento que também a gente, reflete, analisa e repensa e pensa para os próximos meses, né? O que funcionou, o que não funcionou, o que pode trazer de novo, o que as pessoas vão gostar. Então, a gente tá sempre, assim, pensando Sim, e elaborando. Eu imagino. Até as ideias são muitas, né? A gente tinha os eventos de quinta-feira, né? Agora, quero voltar com os eventos de quinta-feira. Mas, cara, assim, pra fazer um evento que é gratuito, não tem lucro nenhum, Tu tem que gerar conteúdo, cara, tu tem que estar ali. É uma loucura, cara. É uma mais energia. Vocês são só 2 e tal. Eu sei que vocês têm outros colaboradores que vão de vez em quando, mas, cara, eu fazendo sozinho, por exemplo, é um negócio que te custa o dia 2 dias antes e 2 dias depois, né? 2 dias antes você já começa a maquinar ali o que é que você pode fazer de melhor, você já não dorme legal, você já não tá ansioso, tá ansioso, né? E quando acaba você fica, sei lá, o que deu errado, o que deu certo, o que eu consigo melhorar no próximo, e o próximo já é semana que vem. Eu tinha um chefe que sempre falava, ele sempre falava assim, cara, nós somos os mocinhos, meu, a gente vai dar tudo certo, não te preocupa. Nós somos o lado bom da história, não te preocupa. Então, tipo, no final, sempre dá certo.
cara, no final tu tá exausto, principalmente lá, que a gente tem um trabalho muito físico mesmo, tipo, servir cerveja, trocar barril, a Lu fica lá, copo, isso, aquilo, tipo, organiza as pessoas, sabe? Tu tem que estar sempre controlando aquela turma, né? Tipo, né? E aí, tipo, tu chega no final, tu já tá ali na limpeza, somzinho baixo, né? Tem ali uma meia dúzia de pessoas ali e tal, olha galera, vamos indo. Vai dando um tem dimmer aqui, né? Vai abaixando a luz. Vai, tipo, né? É o pousar o Boeing que eu falo, vai pousando o Boeing com calma. Vamos desacelerar todos, descomprimir, né? Porque às vezes tem um pico do evento, né? Um pico da festa, um pico do concerto, um pico do show e tal. Porque o que a gente nota assim, tipo, cara, a galera tá lá, tá tudo muito, muito tímido, e a cerveja vem vindo, e aí vem vindo, quando vê, uma gritaria, uma loucura. Todo mundo vira amigo, né? Porque o espaço é então, apropriado para isso. Tu tens ali, claro, tu tem um elemento, o álcool, né? Que ele vai influir naquilo. Tu tem uma questão da cerveja, dessa experiência de aromas e sabores, não sei o quê. Aí tu tem uma festa, tu tem uma comida, tu conhecer uma pessoa nova, tu tá ali. Então isso vai modificando o ambiente. E o legal dessa cerveja é tipo trocar figurinha, que você fala, você chega lá, né? Você chega na Lisboa, você que nunca foi, tem lá um painel com várias cervejas. Então você chega e você fala, olha, ô Thales, ô Lu, eu tô a fim de uma cerveja mais leve, mais cítrica. Aí eles já te recomendam um negócio. Beleza. Aí dessa segunda, gostei dessa, mas vamos pra uma outra mais assim, assado? Beleza, eles já te recomendam. Aí depois você fala, gostei daquela, volta pra aquela, mas agora me dá um pint. Tu tem a pessoa da experiência e tem o cara que só toma uma cerveja. Ele só toma aquela cerveja. Então, mas o legal da galera ao redor é que pra gente que nem eu gosto de experimentar pelo menos umas 3, vai. Porque também, se trocar muito, eu fico sempre no mesmo estilo ali, né? Hoje eu tô a fim de beber geralmente é a IPA que você tem lá. Lupuladas, né? Vamos para o lado do lúpulo. Uma coisa cítrica. E é legal, às vezes chega alguém e fica ali meio indeciso, não sei o que, você já viu várias vezes, né? Eu tô lá no balcão, às vezes tô sozinho, aí chega alguém indeciso, eu falo, desculpa aí, deixa eu te dar uma minha sugestão. Eu gosto muito daquela ali e tal. Tô no pint dela. Então, puxa a liberdade pra você conversar com outra pessoa. Sim, claro, já quebra o gelo. Acontece muito das pessoas se puxarem assunto, estão sozinhas, estão ali, né? Ou tem amigos em comum, porque uma amiga comentou uma vez que eles põem tipo aquele bar de série, assim, que tu pode chegar sozinho, tu vai sempre... How I Met Your Mother. Sempre vai ter um conhecido. Verdade. Sempre vai ter alguém ali conhecido, amigos. Em Lisboa é isso, né? Assim, a nossa comunidade se conhece muito, tem amigos em comum, então as pessoas chegam ali sozinhas e saem de lá super bem acompanhadas, saem de lá, vão jantar juntos, então é muito bom. Acontece de tudo, assim. Já tô com saudades, vou voltar pra lá agora. Pede Uber aí pra nós. Não, temos que abrir o bar, né? Temos que abrir o bar. Tá já na hora, né? Vai. A conversa é fantástica. Conversa vai com cerveja. Bicho, cara, tu tem 2 jornalistas, tem um publicitário. É fogo. A gente ficava aqui 12 horas, tipo, transmissão da chegada na Lua, velho. Vamos fazer plantão. Nossa. Transmissão da chegada na Lua. Cara, a gente fica aqui falando, a gente falava 24/7. Cadê o foguete? É aquela coisa, tipo, a gente cobria, imagina, eu trabalhava com jornalismo, né, cobria evento. Tinha cara que o cara não parava, velho. O cara tava no microfone, o cara aguentava a transmissão inteira. Meu Deus. Tipo, é comunicação, entende? Então, tipo, quando tem um papo bom, cara, é uma cervejinha, já estamos lubrificados, né? Já deu uma paz de espírito. Dá uma amaciada, né? Vai, então, Thales, eu sei que vocês já estão com o tempo atrasado, já estão com o tempo curto. Vamos fazer o seguinte. Sobra ainda papo. Com certeza, essa foi a primeira. Com certeza não será a última vez que vocês vêm aqui pra falar. Outra hora a gente aprofunda mais em cerveja, aprofunda mais em negócio, aprofunda mais em imigração, em tudo. Vizinhança, etc. Pra já... considerações finais aí, como é que a gente acha Lisboa no Instagram, quais são as redes sociais? Community Manager vai... Todas as redes. O que é forte? Fala o que é mais forte aí, meu. Instagram? Então Instagram. Hoje em dia aqui a gente comunica muito no Instagram, coloca lá os eventos, nossa agenda, tudo que tá acontecendo, os pop-ups. Lisboa Craft Beer no Instagram. Facebook também. É a mesma roupa, Lisboa Craft Beer. Encontra ali. Lisboa com P, tá, gente? Lisboa, não é? Lisboa com P? Porto Alegre. Não estamos com problema de dicção, é Lisboa, não é Lisboa. Lisboa. E também Google, né? Então o nosso Google Business ali também
É bem ativo. Deixa um review, tá? Fala pra faz galera favor, deixar faz um favor. reviewzinho. E é isso, né? Estamos na Rua Nova do Desterro 29D, ou seja, aí é bairro Arroios. Pertinho do Intendente, Pertinho do metrô Intendente. Então, tipo de metro, linha verde, muito pertinho. Autocarro, ônibus é o 723. 723, 723. Então, tipo, o 760. Meu, Tem ciclovia, na verdade. Tem ciclovia, vai a pé. Do Tipo, centro tem da Baixa é super perto do 28 também, do elétrico 28. Então, tipo, meu, não tem erro, né? De que horas a que horas? Sábados a domingo. Desculpa, Quarta, sábado. quarta, sábado, das 18 à meia-noite. Depende à meia-noite, tá bem? Mas geralmente até meia-noite. Agora com a Eurocopa, a gente tem dias de jogos, principalmente jogos de Portugal, que a gente tá abrindo em fora de horário, digamos assim, tipo terça-feira ou segunda-feira. Porque as pessoas perguntam, por que o teu horário é quarta, sábado? É porque segunda e terça é a nossa produção. Né? Então ou é produção mesmo, ou é invase, ou é limpeza de barril, etc. Ou seja, é o dia que a gente bota a prática da fábrica, né? Mas geralmente é produção. Então, E vamos... domingo é descanso. E domingo é descanso. E domingo é descanso. Mas a gente quer aprimorar isso, obviamente, ter mais horários futuros, né? Estamos trabalhando para isso. Mas pronto, Rua Nova do Desterro, 29D, Lisboa Craft Beer. Quarta, sábado. Apareçam. Apareçam pros jogos, vão lá ver os jogos. Apareçam, eu preciso ir ver os É bacana agora. E assim, também acho que o teu público também tem muito artista, tem muito músico. Se alguém Vários. quiser mandar, enfim, manda uma mensagem lá pra gente, quiser fazer um show, tiver uma ideia também de tem artista que quer fazer exposição, Aí, quem tem isso é negócio legal. de comida, que quer fazer um pop-up e mostrar a sua comida. Suas habilidades. Daí, fica a dica. Então, sim. Artistas, cozinheiros, artistas plásticos, músicos, manda É, mensagem lá tipo, pra eles, enche o saco deles aí. Manda ali no Instagram, acho que ali é a Lu que resolve. Operacional em termos de cerveja e bar. Thales Mr. Schneider. Thales Joshua. Thales Joshua Schneider. Luciana Borba Alves na comunicação. Seu último nome é Schneider? Schneider. Legal. Então, tem ali, eu queria fazer uma cerveja de trigo chamada Schneider e vou registrar aqui. Eu quero ver se aquela outra cervejaria da Alemanha. Eu quero ver uma cerveja, a cerveja Racorcast, a cerveja Racor. Olha aí. Eu quero ver, hein? Pensar nisso. Aí eu vou estar lá na fala, quando a gente for produzir ela, eu vou ficar assim, Thales. Só todos pitaco. Minha mãe mandou, joga esse aqui, ó. Vai ser assim. Então é um prazer, olha. Tem desconto pro pessoal do podcast? Não. Tem desconto pra audiência? Passa lá a gente conversa. Vai, 5% aí pra galera. A gente conversa. Passa lá, a gente conversa. Se chegar assim... Se a conta for a mais de 20 conto, 5% de desconto. Assim, cara, passa lá. 5%, tá. Chegou lá e fala, e citar o Racorcast, vai ter 5%. Vai lá e fala, vim pelo Racorcast, meu. Aí vai só os mesmos de sempre, tá ligado? Aí vira habitual, vira local. É isso. Cara, tem que prender o cara, entende? Depois vou fixar nos comentários aqui, ó. Tá bom. Quem falar que veio do Racorcast, 5% de desconto. 100%. A gente vai trabalhar nisso, a gente aumenta esse desconto um dia. Então pronto. Ó, palavras finais inspiradoras, vai. Deixa aí um recadão bonito aí pra inspirar gente que queira empreender aqui, gente que queira seguir aí alguma coisa, onde que vocês podem inspirar, o que você tem de melhor aí pra falar pro pessoal daqui de Portugal, do Brasil, alguém que tá aprendendo português e mora aqui, não sei, variados, o que vocês têm aí pra... Inspiração. O que aprendemos? Eu acho que... Eu posso dar uma dica? Dica já com inspiração. Essa semana a gente viu um filme muito lindo, que foi o Dias Perfeitos, que é um filme japonês, com uma trilha sonora, já que a gente tá falando de música maravilhosa. E, do Wim Wenders, né? Do Wim Wenders, lindíssimo. Dica legal mesmo. E eu acho que é isso, assim, parar um pouco, respirar. O momento é difícil, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente tá sempre atribulado, pensando, principalmente pra gente que migra. E a família fica lá, os amigos ficam lá. A gente tem família e amigos em todos os lugares onde a gente vai, né? A gente vai criando essas pessoas, essa relação com as pessoas para onde a gente vai. Mas é sempre olhar as coisas boas, assim. Ver na simplicidade, no dia a dia, na rotina. Que acho que esse filme também passa muito isso. A rotina de fazer todo dia, né? Tudo sempre igual, mas ver a arte, ver a poesia nas coisas. E eu acho que é isso, assim. Para empreender... todo dia uma batalha, todo dia assim, a gente tem que descobrir uma coisa nova. Migração também, a gente
se reencontra com a gente mesmo, né? Tem que fazer um exercício de muita humildade. E então é sempre se cercar de pessoas positivas, pessoas que vão te ajudar também e que vão te apoiar. E é isso. Eu acho que buscar a felicidade nas pequenas coisas. Tá tudo dito, já. Não, parece papo de coach, né? Muito motivacional, mas tá eu acho que é isso. Assim, assista esse filme, é do caralho, bicho. É ver a coisa bonita no teu cotidiano, sabe? A gente tem que formar uma rede positiva, né? Quando a gente migra, assim. Vai pra cima, bicho. Não é pra baixo, é pra cima. Ter família. A minha mãe mora aqui, então, assim, tem muito essa relação muito próxima. Mas a maioria das pessoas ou vem sozinho, e também a gente veio um casal. É outra experiência. A gente que tá sozinho no perrengue, não conhece ninguém. E acho que difícil. migrar é uma coisa... É um maior desafio, é um grande desafio, né, que a gente faz na nossa vida, uma grande escolha. Assim como a maternidade, assim como ter filho e ter um negócio. Mas a gente sempre tem que ver as coisas pelo lado bom, assim. Curtir cada momento, meu. Curtir sempre, meu. O Thales, ele fala sempre que ali vende a cerveja, oferece, tá dando, e ele fala, divirta-se. Sempre a frase dele, assim, divirta-se. E eu acho que pra gente é um pouco isso também. As pessoas têm que estar ali, né? Que estão ali, tem que se divertir. Tem que aproveitar aquele momento. Relaxa um pouco. Assim como a gente também tem que se divertir, né? Porque Com tem o trabalho árduo, tem o trabalho duro, a correria, o perrengue mesmo, mas a gente tem que se divertir. E nós somos um casal, a gente tem a nossa vida, temos a filha, então é uma convivência muito intensa com tudo. Mas a gente tem que se divertir e buscar sempre essa felicidade, assim. Tá assinado. Eu digo, pra objetivo de empreendedor, tipo, cara, não foca muito longe, entendeu? Tipo, olha o que tu já construiu e aí tu assim, isso já... Porque quando tu faz uma coisa, tá feito. Se tá bem feita, tu não precisa refazer. Então, primeiro, faz bem feito, pra não ter que refazer depois. Olha lá pra frente, mas não... Aquilo... Tipo, às vezes as pessoas focam, não, porque eu quero construir um negócio fantástico e tal. Meu, vai construindo a cada pouquinho. Porque senão tu olha o todo e é muito grande aquilo. O teu objetivo é muito grande, o teu todo é muito grande. Mas a maneira que tu vai tendo pequenos objetivos, olha, essa semana vai ser tal coisa, hoje vai ser tal coisa, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tu vai construindo aos poucos. Porque se tu chegar a olhar lá na frente assim, eu não vou alcançar isso. Eu acho que quando a gente tava fazendo o aluguel, fazendo a obra, né, na época, tipo, a gente olhava assim, parece que a cervejaria não vai chegar, sabe? E não, tu vai matando um leão, resolvido. Pum, check. Vem outro, check. Tu vai matando os chefões das fases, até chegar no chefão maior. E pronto. E tá resolvido. Tu olha pra trás assim, tá tudo muito feito. É difícil fazer um licenciamento? É difícil fazer não sei o quê? Aí, tá feito. E já sabe fazer. E aí depois, se tiver que fazer de novo, porque a cervejaria vai mudar de lugar, ou porque vai mudar de negócio, vai fazer de novo. Só que é mais fácil, porque já é a segunda vez. Então o objetivo, ele não olhar o todo objetivo, porque é muito grande, mas vai quebrando ele que tamo lá. Legal. Pedacinho por pedacinho com o nosso amigo Jack. É isso aí. Cada pedaço conta. Valeu, tô muito feliz que vocês vieram. Um prazer deu nosso certo. pra mim. Rafa, pra mim é um prazer. Legal. Sucesso. Valeu. Sucesso pro Racor. Obrigadaço. Studio. Valeu, Lu. Obrigado. Um beijo grande. Sigam lá, Lisboa Craft Beer e apareçam lá. Depois vai tomar uma cervejinha. Hoje mesmo eu tô lá. Você passar lá, você me vê lá. Um beijo grande pra todo mundo. Divirtam-se também. Valeu. Divirtam-se. Boa. Trouxe uma coisa que pra nós é muito bacana, que a gente gosta muito, que é o nosso bonezinho. Tem presente. Assim, veja, eu amo bonés. O Rafa, pra quem conhece o Rafa, tá sempre de boné do Nacional. Né? Eu solto cabeleira aqui. Né? Olha lá, ó. Bonezinho da Lisboa. Solta a cabeleira, solta os peiotes. Taran, olha aí. Solto meus peiotes pra fora. Cara, olha lá. Olha aí. Depois tu ajusta ele, faz o teu, né? Parece até um pouco o Racor Neves. Depois a gente faz olha aí. Lisboa, Racor Neves. Minimal, né? Tipo, olha, preto, branco, né? Quadradinho. Clássico. É um clássico. Viu só? Então, tipo, ó, bonezinho da Lisboa. Use-o. Agora é 10% de desconto pra você. Sacanagem. Thales e Lu, obrigado por terem vindo. Bom, um beijo grande. Pessoal, senhoras e senhores, eu esqueci de falar o episódio inteiro. Dá um like aí, comenta aqui embaixo, faz pergunta pra eles, enche o saco, se inscreve no canal, faz tudo isso daí. Tá bom? Certo? Força. Valeu, te vejo na próxima, um abraço e tchau.